E aí pessoal, tudo em ordem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de gerenciamento de riscos. Eu sou o professor Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então vamos lá! Como a agenda, a gente inicia pela definição de risco, passando pelos objetivos da aula, os conceitos e chegando até o planejamento da gestão de riscos. Então, o que seria um risco? O risco é o perigo ou a incerteza de algo, sendo um prejuízo ou ganho decorrente de uma decisão. Implica não só em prejuízo. Nosso primeiro pensamento de riscos é relacionado aos prejuízos, mas pode ser também uma oportunidade, sendo uma opção e não um destino, porque a gente pode e deve controlar os acontecimentos que ocorrem no projeto. Então, primeiro a gente precisa ter um quadro conceitual de gestão de riscos, depois compreender os benefícios da gestão de riscos em um projeto e, por fim, praticar a gestão de riscos para melhorar os resultados do meu projeto. Pelo PMBOK, que é nosso guia de referência em projetos, o risco é um evento ou condição incerta, e aqui a palavra incerta é chave, que se acontecer tem um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do meu projeto. Então, a incerteza, que é essa palavra-chave que a gente coloca em riscos, é um acontecimento que pode ou não acontecer. Então, há uma probabilidade, que nós vamos falar mais adiante, de ter esse acontecimento. Sendo então o risco o efeito da incerteza, isso pela definição da ISO 31000. E também, por outra definição aqui de Dodge, é a medida de futuras incertezas no desempenho dos projetos. Ou seja, a palavra incerteza está em todas as definições vistas até agora para riscos. E a gestão de risco envolve a aplicação de técnicas e ferramentas para minimizar os efeitos indesejáveis e maximizar os efeitos desejáveis em um empreendimento, ou seja, para que essas incertezas não afetem negativamente os resultados do seu projeto. A palavra crise nesse escopo envolve uma conjuntura perigosa, uma situação anormal e grave dentro do meu projeto, ou seja, aconteceram fatos que transformaram a execução do meu projeto em um problema sério. E quando acontece vários desses problemas, nós temos aí o desastre ou problema grave, que é um evento não esperado que gera efeitos bem ruins. Então, por que gerenciar os riscos? É para aumentar, principalmente para aumentar as chances do meu projeto. Será que as empresas estão preparadas para gerenciar riscos? Quando a gente vê os gestores falando, olha, a gente não sabia que isso poderia acontecer, é porque não fez um gerenciamento de riscos eficiente. Quais as ações a serem tomadas para manter a empresa funcionando na ocorrência de um desastre? Exatamente isso. Quando acontece um problema grave, nós temos que ter meios para contornar a situação de um modo mínimo, de um modo razoável, para que a empresa não estagne, ela não pare totalmente. E quanto custa para a empresa as ações de mitigação e contingência? Geralmente essas ações têm um custo menor do que depois tratar os problemas sem nenhuma preparação. Então a gente vai ver isso também futuramente. Lógico que tem riscos inevitáveis, isso tudo será motivo aí da nossa discussão. Então, ainda falando sobre risco, aqui com algumas imagens bem legais de situações bem arriscadas, como esse homem trabalhando embaixo de uma caminhonete. Então, por quanto tempo a empresa poderia sobreviver sem suas instalações, sistemas e pessoas? Então, será que a empresa está preparada para isso? É possível evitar os riscos de acidentes e desastres? A gente vê aí, infelizmente, que acontecem acidentes aéreos, acidentes automobilísticos. Então, como minimizar tudo isso?
É possível aproveitar as oportunidades com as incertezas? Nós vamos ver essa questão também dos efeitos benéficos. Riscos, como a gente viu, está mais sendo trabalhado nas incertezas que resultam em problemas, mas os benefícios também devem ser vistos. Então, aqui uma frase desses dois autores, Gray e Larson, de 2011. Você deve reconhecer que a essência do gerenciamento de um projeto é o gerenciamento de risco. Por quê? Porque no projeto a gente está almejando resultados em relação aos objetivos definidos, resultados práticos. Vocês lembram que um projeto ele é finito. Então, o gerenciamento de risco ajuda para que eu tenha aí esses resultados no final do meu projeto. Então, por isso que ela é super importante. Aqui, duas fotos e uma pequena discussão, uma reflexão. Vocês podem, inclusive, colocar nos comentários aí o que vocês acharam dessas fotos. Aqui, várias pessoas em uma moto, inclusive crianças, sem capacete. Acredito que provavelmente não é no Brasil, até pela feição das pessoas. Não existe nenhum risco aqui? Será que não existe? Tem alguma incerteza? Então, eles podem cair da moto. Então, esse é um risco, é uma situação que pode acontecer. E eles caindo sem capacete, com esse tanto de gente, em uma velocidade aqui que parece ser significativa, o risco é maior ainda. Então, nesta segunda foto, nós estamos vendo aqui as pessoas numa fila de uma loteria. Por que tem risco aqui? Porque nós temos uma incerteza. A probabilidade de ganho é baixa, porém, alguém, na maioria dos casos, ganha. Em outros casos, a loteria acumula, mas ela é feita para alguém ganhar, então existe a incerteza e aí ela é benéfica no caso de um ganho. Se a pessoa simplesmente gastar o dinheiro, que não é um dinheiro também alto, numa aposta, digamos, mínima, ela simplesmente perde o dinheiro, que é ruim, mas ela correu o risco, ela estava submetida à incerteza também desse ganho, dessa vitória nesse jogo. Mais uma discussão para a gente refletir. Podem colocar nos comentários as suas impressões ou dúvidas. E os riscos na gestão de projetos? Onde nós temos riscos? Pode ser em relação ao tempo, que o projeto tem um tempo para terminar. E no planejamento e execução do projeto? Também no escopo, nós temos incertezas na definição do escopo. Quando começou a preocupação pelo risco? Então eu penso que começou primeiramente para ter menos problemas na gestão de projetos. E quais os componentes do risco? Então, aqui outra frase bem interessante é que o risco vem de não dimensionar o que está sendo feito. Nós temos que calcular os problemas. Aqui tem um cachorrinho chegando bem perto de um leão, então ele não pensou bem no tamanho do problema que pode acontecer. Então, alguns tipos de riscos relacionados ao impacto. Aqui nós temos o tipo 1, até está em verde, eventos de curta duração que geram baixo impacto. Tá vendo aqui, ó, pequena duração, com um impacto pequeno no negócio e nas partes. Ou seja, é um risco que se acontecer não traz grandes problemas e esses problemas vão durar pouco. Aqui os eventos de duração um pouco maior, no tipo 2, e com um impacto também um pouco maior. Já no tipo 3, aqui em vermelho, já é mais grave. Por quê? São eventos de longa duração que, acontecendo o problema, nós temos altos impactos. Então, é complicado aí para depois nós resolvermos todos os problemas aqui do tipo 3. Então, aqui, exemplificando rapidamente os três tipos. O primeiro, devido à quebra de um trem de carga, os trens da linha X estão circulando com velocidade menor e maior tempo de parada entre as estações. Ou seja, os trens continuam andando, só que as pessoas vão demorar mais para realizarem a locomoção. Já no tipo 2, é um acidente automobilístico numa rodovia aqui do estado de Goiás, onde ela foi interditada. Então uma pessoa faleceu e mais 4 veículos se envolveram no acidente. Então nós temos aí
um tempo para que essa rodovia volte a operar. Não é tão trágico, mas já envolveu aí uma pessoa que infelizmente faleceu e outros veículos. Já no tipo 3, que é bem mais grave, que é em janeiro de 2019, a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, se rompeu, fazendo com que os rejeitos de uma mina de ferro soterrassem toda uma região. Então, um desastre, principalmente humano, ecológico e econômico também, realmente afetou muito essas pessoas que vieram a falecer, 259, e outras 11 que ficaram desaparecidas. Então, esse desastre ele perdura até nos dias atuais, com esses corpos desaparecidos e também consequências ambientais que vão durar ainda por um bom tempo. Então aqui fotos de Brumadinho, olha a extensão desse acontecimento, e a proprietária da barragem dizia, na verdade classificava esse empreendimento como de baixo risco, então dificilmente iria acontecer, mas com alto potencial de danos. Então, aqui uma jornalista disse que essa tragédia pode ser a pior no mundo em 3 décadas. Então, para vocês verem o potencial de danos. Então, a incerteza ela existia aqui, mas com baixo risco. Na verdade, a gente vê aí que realmente o risco aí era eminente, talvez não tinha sido bem avaliado, a gente não sabe, está em investigação, mas os danos aí são visíveis. Então, o objetivo do gerenciamento de riscos é otimizar as chances de sucesso do projeto. Como? Aumentando a probabilidade ou o impacto dos riscos positivos. Então, as incertezas gerarem situações positivas e diminuindo a probabilidade e o impacto dos riscos negativos. Então, coisas ruins a gente quer ver longe do projeto e vamos tomar ações, medidas para que esses eventos ruins não aconteçam. Ou no caso de acontecer, que a gente esteja preparado para solucionar rapidamente. Então, aqui um modelo integrado de gestão de riscos, onde nós temos um ciclo de implementação, onde a gente avalia os riscos, primeiro identifica, avalia, faz o planejamento das respostas a esses riscos e fica monitorando, tá certo? Então aqui é o planejamento. E ainda nós temos um sistema de comunicação para envolver aí todos os responsáveis na gestão de riscos, sempre com informações bem direcionadas e de uma maneira rápida. Então, por que a gente deve fazer um plano de gestão de risco? E como fazer isso? A gente vai ver isso agora. Outros eventos que aconteceram, um tufão nas Filipinas, um vulcão chileno que entrou em erupção e 3.000 pessoas foram evacuadas do local, ou seja, houve uma resposta a essa situação. E aqui uma cheia em Itaparuba, Minas Gerais, em 2020. Isso aconteceu em todo o estado de Minas e principalmente em cidades do interior, onde passam vários rios. Aqui mais exemplos, alguns casos para a gente pensar também. Um terremoto em Seattle, Estados Unidos, acidente em Itaquera, São Paulo, onde caiu essa via aqui, e acidentes aéreos. O avião ele tem baixa probabilidade de queda. No entanto, quando acontece algum problema, os acidentes são fatais, infelizmente. Então vamos pensar agora no caso de Seattle, essa linda cidade, e um terremoto que aconteceu lá. Essa região está numa zona então de abalos sísmicos, terremotos. Então isso já é esperado, as construções devem ser feitas pensando nessa situação. E aqui está sendo pensado na parte do porto, que lá tem aí o mar nessa região. Então um túnel serve como
alternativa ao viaduto, porque o viaduto com esse abalo ele cai, né? Então houve problema aí de queda. O viaduto então está no fim da sua vida útil, ele não foi feito de acordo com os modernos códigos que foram monitorados, então já se sabe que ele não está ali de modo adequado. Então foi projetado um túnel com o maior diâmetro do mundo. Olha aqui as pessoas, o tamanho das pessoas em relação ao túnel que vai ser feito. Então só a máquina tuneladora custou cerca de 80 milhões de dólares. Então quais informações a gente deve incluir no caso? Quais são as partes interessadas? Por exemplo, os políticos, os cidadãos, que serão os usuários desse empreendimento. Então, todas aí são as partes interessadas, as empresas que vão usufruir desse meio de locomoção, inclusive dos seus produtos. Então, ela deve ser bem grande, esse túnel deve ser bem grande, essa máquina grande para que possa realizar uma via segura e ampla. Então, tudo isso faz parte desse escopo. Agora, um exercício para vocês. Faça um plano de gestão de risco do seu projeto de conclusão de curso. Então, algumas incertezas estão envolvidas no seu plano de conclusão de curso. Você pode adoecer, infelizmente isso é passível ao ser humano. Pode acontecer várias situações que vão implicar aí no final, aí, no resultado, que é ter o seu sonhado diploma num período estipulado. Então, coloquem aí os riscos que vocês acreditam que existam no seu projeto de conclusão de curso. Para isso, faça essas atividades: justificar a necessidade do plano, desenhar um fluxo mostrando o método de gestão de risco, definir esse método agora de identificação do risco, escolher uma escala de probabilidade de impacto. Então, alguns itens de adoecer gravemente. Ainda bem que essa probabilidade é baixa, porém o risco, se isso acontecer, o seu curso vai ficar paralisado por algum tempo. Definir as medidas, o que é um baixo impacto, médio e alto. Definir o que é isso daí, para não ficar subjetivo. Desenhar a matriz de risco, selecionar alternativas de resposta ao risco, informar como você vai revisar esse plano. Esse plano ele deve ser dinâmico e acompanhar o seu projeto. Calcular o orçamento da gestão de risco e, por fim, aprovar o plano. Então, aqui algumas definições de probabilidade e impacto. Quando a gente tem numa escala muito alta aí o risco, a probabilidade é de mais de 70%. Isso vai afetar por mais de 6 meses e um custo de 5 milhões. Esses números foram adotados para um determinado projeto. Por isso que eu coloquei aí como seu plano, você faz para o seu cotidiano, para o seu projeto. Então isso varia de acordo com o seu projeto. Aqui, numa escala nula, a probabilidade é menos de 1%, então a chance de acontecer é mínima. Não vai ter um custo aí, nem um tempo grande se acontecer aquela situação. Então, você não precisa mudar as funcionalidades nessa escala, tá ok? Então, em resumo, nosso planejamento da gestão de riscos envolve planejar o gerenciamento de riscos como um processo, estabelecer o orçamento, identificar as pessoas e os perfis delas que vão atuar no seu projeto, e sugerir aí um plano que oriente o gestor de risco à sua equipe, ou seja, formalizar esse plano. Agora, uma palavra super importante que a gente vai falar nesse mundo é a mitigação dos riscos. É isso mesmo. Mitigação é a reação que é lembrada em primeiro lugar, contendo as contramedidas, diminuindo a probabilidade ou impacto do evento. Então, você vai realizar ações que vai diminuir que aquele risco aconteça. Por exemplo, se você trocar os pneus do seu carro, colocando pneus novos, você vai ter uma chance de acontecer um problema nos pneus muito pequena
em comparação a já pneus usados. Então, você fez uma mitigação dos riscos. Outro ponto é a aceitação dos riscos. Se o custo de eliminar o risco for maior que o risco em si, então você pode aceitar o risco. Por quê? O custo de eliminar o risco, essa incerteza, é muito alto. Então, em alguns pontos, em alguns exemplos, a gente vai ter que aceitar o risco. É isso mesmo. Ou então, outra possibilidade é transferir os riscos. Então, você aloca os riscos para terceiros. Isso como iniciativa de mitigação. Por exemplo, realizando o seguro do seu veículo. Então, você contrata uma seguradora. No caso de acontecer algum problema, ela vai pagar o conserto, ou no caso de um roubo ou perda total, ela vai te dar outro veículo ou o valor daquele outro veículo. Só que ela vai calcular, obviamente, a probabilidade de acordo com o seu perfil e do histórico da seguradora naquela região, naquele veículo, para ver o prêmio, o valor que você vai pagar por esse seguro. Outra ação que a gente tem nesse cenário de gestão de riscos é a contenção. Então, essa palavra significa ações para medir e administrar os eventos para que eles tenham um patamar aceitável de riscos. Ou seja, aqui um exemplo de contenção que é colocado aí em eventos com muito público para separar as pessoas. Então, você tem ações aí de contenção, e aqui também, ó, um óleo que cai ou outro produto danoso no mar ou em rios, então você tem aí uma barreira, ou seja, você já tem medidas que vão minimizar os acontecimentos, tá certo? As consequências. E eliminar os riscos é possível? É possível se você elimina a fonte de riscos, mas na prática todas as nossas atividades têm riscos, até mesmo atravessar a rua, tá certo? Então, a adoção de resposta eliminando totalmente o risco é difícil, porque ela pode resultar na diminuição do seu escopo. Por exemplo, nessa situação que eu disse de atravessar a rua, então você não vai sair de casa. Então, é algo que diminui muito o escopo. Você tem que tomar medidas para que diminua a probabilidade, olhar para os dois lados, ter em casa já na contenção kit de primeiros socorros, remédios. Então você tem que tomar medidas para que, caso aconteçam problemas, você já esteja preparado. Isso na sua vida pessoal, e aqui nós estamos focando nos projetos corporativos que envolvem várias pessoas. Então, na prática é difícil acontecer. Você não deve, por exemplo, deixar de adquirir um equipamento, só se isso for possível, e aí você vai analisar. As referências de nosso vídeo de hoje estão aqui. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Agradeço a audiência, peço para que vocês se inscrevam no canal e deem o like nesse vídeo. Um abraço, até o próximo!